Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor do portal Projetos ITI e fundador do grupo Projetos Ribeirão. Estou aqui com o meu também diretor fundador, Renato Cunha, que, lógico, vai nos auxiliar aqui essa noite. E a gente, com esse grupo Projetos Ribeirão, a gente tem um grupo de formadores de opinião, um espaço de divulgação de ideias, capacitação, projetos e o mais importante, a colaboração mútua. O Renato vai colocar aí para vocês no chat as nossas redes sociais e todos vocês vão receber um presentinho de 15% da nossa parceira da PM Cert Projeto Diário para os cursos e a prova de certificação, o curso preparatório para Design Thinking, preparatório para certificação CDTS e o curso de Customer Experience, preparatório para certificação CCXS, que vai acontecer agora no próximo dia 26 desse mês. O tema desse nosso segundo dia do nosso Project Agile Talks, que ontem a gente conversou sobre LGPD, e eu vou passar aqui a palavra para o Renato, que vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem dentro do nosso primeiro dia falando sobre LGPD. Boa noite, Coimbra. Boa noite, todo mundo. Ontem nós abrimos, então, nosso Project Agile Talks, na nossa quarta edição e a primeira vez online, falando a respeito de segurança da informação com o Simon e também com o Wagner. Né? Nós tratamos especificamente a LGPD, né, que foi recentemente aprovada no Brasil, e nós podemos ver também que essa nova lei pegou de surpresa muitas empresas e que, na verdade, ainda existem várias empresas que necessitam de se capacitar, de se preparar para a lei da proteção de dados. Tá? Se você perdeu o evento de ontem, não se preocupe, ele está gravado e disponível no YouTube. Nós enviaremos o link para todo mundo para que vocês possam ficar por dentro de tudo. Coimbra? Valeu, Renato. Vamos lá, nosso segundo dia, estou aqui com o nosso amigo aqui do nosso grupo Projetos Ribeirão, o Alex. Ele vai falar sobre a temática de data mining, sobre mineração de dados, e vai exemplificar o data mining com o Orange Framework em análise de sentimentos. Então, ele vai apresentar alguns conceitos básicos de data mining aqui para você, e vai mostrar realmente ali como analisar sentimento através de um conjunto de textos usando o Framework Orange. O Alex, aliás, muito bem-vindo, Alex, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, tá? Para que vocês conheçam ele, o Alex ele é consultor SQL, é formado em ciência da computação e pós-graduando em análise de dados e Big Data. Ele é analista de desenvolvedor SQL há mais de 10 anos, com experiência em e-commerce e realizando trabalhos em administração de bancos de dados, como DBA, né? Database, TANI, ETL e integrações. Alex, agora é contigo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, como o Renato disse, eu já tenho bastante experiência em comércio eletrônico, com SQL, trabalhei muito tempo com administração, análise de dados, eu estou trabalhando há algum tempo agora, e ultimamente como consultor SQL e também na análise de dados. Hoje nós vamos ver uns exemplos práticos para análise de dados, e acompanhado de um pouco de teoria, do básico a respeito da análise de dados. A palestra vai ser organizada mostrando o conceito básico e um exemplo de como é feito na prática usando o Orange Framework. Vamos lá então, pessoal. Aqui. Todos estão vendo os slides? A tela? Sim. Maravilha. Para quem quiser entrar em contato pelo LinkedIn, segue o meu LinkedIn aqui embaixo, mas pelo meu nome também dá para encontrar. Nessa palestra de hoje, vocês vão ver o processo KDD, as etapas que envolvem esse processo,
uma explicação rápida do que é. Vão ver os tipos de atividade, os algoritmos e os exemplos práticos em data mining. E a cada algoritmo vai ser exemplificado com a prática no Orange. E depois vai ter uma prática em análise de sentimentos também usando o Orange. E essa prática vai envolver o conceito de KDD e as etapas que foram apresentadas. O que é o KDD? O KDD é um processo de descoberta de conhecimento em uma base de dados. Usualmente essa base de dados é um data warehouse já pronto, mas pode ser feito em outras bases também. O data warehouse é mais apropriado. O primeiro passo é pegar todo o montante de dados e fazer uma seleção dele baseado no problema. Por que baseado no problema? Se não tiver um problema, você não tem por que fazer uma descoberta de dados, transformar, minerar, para chegar num conhecimento e ter uma solução ou ter um insight a respeito daquela situação. Então, todo o processo começa num problema. Você precisa ter um problema a ser resolvido, um problema a ter uma resposta. Então, a primeira parte é a seleção desses dados, conforme o problema apresentado. Nessa seleção, são separados os dados para ir ao pré-processamento. O que o pré-processamento faz? O pré-processamento vai fazer um tratamento nos dados para que ele fique padronizado, vamos dizer assim. Ele tenha os valores iguais, os valores dentro de um determinado padrão. Por exemplo, o sexo de um cliente. Pode vir de cadastros que tem escrito masculino e feminino, pode vir cadastro que tem só 3 letras, mas e fem, pode vir FM, pode vir 1 e 2. Então, isso tudo precisa ser padronizado, convertido num valor só que represente os dois gêneros básicos. Lógico que pode ser usado mais gêneros, mas isso é só um exemplo. Depois de feito esse pré-processamento, essa padronização nos dados, é feita a transformação. Essa transformação vai ser o quê? Vai ser pegar esses dados já padronizados, já limpos também, e converter ele conforme o modelo que vai ser usado na mineração. Por exemplo, a gente vai fazer uma previsão de valores baseado em valores passados. Então, para fazer isso, precisa de números. A previsão é feita em números, pelo algoritmo de regressão. Se a gente tiver um dado em texto, o algoritmo de regressão não vai funcionar. Ele não vai aceitar esse dado em texto porque ele prevê numericamente. Então, precisa fazer uma conversão desse texto em número para ser representado por número e conseguir ser utilizado no algoritmo de regressão, por esse exemplo. No pré-processamento, voltando um pouco, a gente tem também a eliminação de valores nulos ou o tratamento desses valores. A gente tem a questão de padronizar e várias outras formas de deixar o dado igual, para simplificar o tratamento, e até ser possível por alguns algoritmos. Depois da transformação vem a mineração de dados em si, que é um processo do KDD. A mineração de dados é uma parte de todo esse processo de descoberta. Na mineração é que a gente vai escolher qual é o algoritmo que vai ser utilizado, baseado no problema e baseado nos dados que tem. Essa parte da mineração vai muito da experiência do técnico, da experiência do profissional, para saber qual algoritmo é mais apropriado para aquela situação, para os dados que estão vindo. Aplicando o algoritmo, a gente vem a parte de apresentar, de interpretar a solução, o resultado, interpretar um insight, interpretar a previsão, a resposta possível, interpretar uma associação. Então, aí, nessa parte de apresentação, de interpretação, que é feito isso, entender o que o algoritmo trouxe. E isso vira um conhecimento. E esse conhecimento é apresentado como solução ou como uma resposta ao problema. Dentro agora do data mining, existem 2 tipos de atividades. A descritiva, que vai fazer a classificação e a explicação dos dados. Ela
exibe os dados, ela mostra o que aquele dado representa, ou o que aquele conjunto de dados representa. Ela descobre padrões também, como formar grupos de dados, por exemplo. Tem vários dados distribuídos e ela faz a seleção e distribui esses dados em grupos. E descobre também comportamentos nesses dados. E tem as atividades preditivas, que elas vão ser uma previsão, uma predição do que pode acontecer baseado no passado, baseado nos dados que já foram coletados. Dentro de algoritmos preditivos, a gente tem o algoritmo de regressão, que ele vai utilizar a regressão linear, basicamente, para poder prever números futuros. Vou colocar para vocês agora um exemplo prático de regressão. Só um instante. Trocar a tela aqui. Tá aparecendo o vídeo? Prontinho, Alex, tá sim. Maravilha. Vou pôr primeiro o vídeo de apresentação do Orange, para o pessoal se ambientar e conhecer a ferramenta. Logo depois já vem o vídeo da regressão. Essa é a tela inicial do Orange DataMine. Para começar a trabalhar com ele, é só baixar no Google. Procura ali no Google Orange DataMine. Vai aparecer o link para download direto na página do Orange. Faz o download dele, instala. A instalação dele é muito simples, padrão Windows. E começa aqui. Ele não costuma vir com a opção TextMine. Então, para poder ter essa opção, você vai aqui em Options, Add-ons, escolhe o Orange Free Text, ok, ele vai instalar para você, vai fazer o download e instalar. Depois de instalado, a gente começa a trabalhar com os dados. Primeira coisa que vamos fazer, escolher os dados com quais vamos trabalhar. Nesse menu de opções, a gente pode abrir um arquivo de vários formatos, abrir um arquivo CSV, abrir de um dataset, de um repositório online, buscar dados de um SQL e algumas outras opções para trabalhar com os dados. Visualizar os dados que foram importados, pintar dados num gráfico, selecionar colunas do dataset, selecionar algumas linhas, fazer o filtro e por aí vai. Aqui temos alguns gráficos para visualização dos dados e de resultados de análise. Aqui tem os modelos de análise de dados, rede neural para aprendizado de inteligência artificial, regressão linear, árvore de decisões e por aí vai. Avaliação, evaluate. Aqui temos uns ícones para testar, para validar se o algoritmo está bom, se o modelo está bem preciso. Fazer predição de valores baseada em análise anterior. Unsupervised. Unsupervised, a gente tem alguns algoritmos de aprendizado, alguns algoritmos não supervisionados, onde não é necessário entrar com dados de teste. Por exemplo, calcular distância entre objetos, distância entre pares. Alguns ícones de texto, para inserir texto no projeto, e os ícones de data mining, de text mining, desculpa. Com esse ícone aqui, a gente pode baixar conteúdo do Twitter para fazer a análise dele. Por exemplo, análise de sentimentos do que as pessoas estão tweetando a respeito de determinado assunto. Bag of Words, Word Cloud, análise, sentimento e análises. Tem algumas opções para text mining também. Então essa é a tela inicial e a partir daqui vamos começar a ver os conceitos básicos em data mining. Regressão linear. O que é a regressão linear? É uma técnica estatística usada para relacionar
valores conhecidos a fim de prever ou de estimar valores desconhecidos. Ela é bastante usada para fazer previsão de valor de imóvel baseado nas características dos imóveis vizinhos, como, por exemplo, tamanho do imóvel, quantidade de pisos, a região que fica, que é ao lado da rua, lado do sol, lado sombra, e por aí vai. Fazer previsão dos gastos mensais, que isso aí tá complicado. Fazer a previsão da temperatura do dia, baseado em temperaturas anteriores, em características de clima já passados, como umidade, velocidade do ar. E fazer previsão de vendas também. Criamos um novo modelo. No widget de data, tem um Paint Data aqui. Nesse Paint Data, é possível desenhar um gráfico e ele vai gerar os dados desse gráfico para mim. Eu desenho uma reta, quase reta. Ele vai gerar os dados dessa reta para mim. Para nós vermos os dados, pode ser usado um data table, que ele vai representar os dados em forma de tabela. Para cada x, tem o y desenhado, tem o y já determinado conforme a regressão, a equação da regressão. Com o gráfico pintado, desenhado, nós vamos determinar quais colunas serão utilizadas. Nesse caso só temos duas, mas é necessário indicar qual coluna vai ser a coluna prevista e qual coluna vai ser a coluna dada. Esse ícone faz a escolha das colunas dos dados que são informados aqui para ele. Nesse caso só tem duas colunas, então nós determinamos quem vai ser a coluna dada, quem é a feature, e quem é o target, que vai ser a coluna prevista. Na abinha Model, nós já temos o ícone para regressão linear. Então, a gente coloca esse ícone aqui, liga as colunas selecionadas ao ícone da regressão linear. Não vamos mudar nenhuma opção, ele vai ficar na opção padrão. E aqui vai ser feita a regressão, vai ser feito o modelo, treinamento. Depois, aqui, Evaluate. Em Evaluate, nós temos um widget para poder fazer o teste, para validar se o modelo está prevendo bem, se o modelo está ok. Tem algum erro aqui. Só um instante. Tá. Ele deu erro porque ele precisa de duas entradas aqui. Precisa do valor previsto, do valor da regressão linear, aliás, e também precisa do valor real, do que foi pintado. Aqui está pronto. Então, nesse caso, nosso modelo tá jóia, tá bonito. As taxas de erro são baixas e a medida de acerto dele, a medida de precisão, está bem alta. A média do erro ao quadrado, a raiz da média do erro ao quadrado, a média absoluta e o R quadrado. Vamos ver como ficou esse gráfico aqui. Esse ícone Scatterplot, ele desenha o gráfico com os dados que nós temos. Isso aqui está desenhado, está representando o gráfico original da reta que eu desenhei. E nós podemos também fazer uma previsão, um teste de previsão dos valores, para poder fazer a comparação entre eles.
e é no ícone Prediction. Esse ícone aqui. Nesse ícone, nós ligamos o resultado da regressão. É difícil aqui. O mouse não está me ajudando. Com os dados do gráfico. E ele vai mostrar qual foi a previsão. O valor previsto pela regressão versus o valor real. Para cada ponto de y que foi dado. Então, por aqui dá para a gente avaliar se o algoritmo realmente está bom, se o algoritmo está satisfatório, se é necessário um algoritmo diferente para fazer a previsão. Nesse caso aqui, o algoritmo está bom. Vocês podem ver que tem vários valores que são muito próximos. 0.19, 0.18. Alguns são meio mais distantes também. Mas no geral ele está próximo e está com uma medida de erro bem baixa. Tem um detalhe a respeito das métricas, pessoal. É o seguinte. Nessas 3 métricas aqui, quanto menor o valor, melhor é para o modelo de previsão. Porque elas medem o erro do modelo. Essa última aqui é o contrário. Quanto maior o número, melhor também. Mas quanto maior e não quanto menor. Porque ela mede como a precisão do modelo. Ela pode chegar no máximo a 1. Então, em 0.946 ela está bem precisa. É assim que funciona, pessoal. Eu vou mostrar para vocês rapidinho a regressão linear usando dados reais de clima. Então nós vamos abrir um arquivo CSV, que já está pronto aqui, mas vamos lá, já está pronto, já está com os import options configurados. Esse é o arquivo. A data, a hora, a temperatura, a umidade do ar e a velocidade. É possível aqui determinar qual é o tipo da coluna. Seleciona a coluna, botão direito, escolhe o tipo. Botão direito, escolhe o tipo. Esse CSV é separado por ponto e vírgula, aspas duplas como caractere determinante de string, e o separador decimal está com ponto. Então, importante. Reload, para poder ler o arquivo de novo. Esses são os dados que nós temos para fazer uma conferência, se ele foi importado corretamente. Data, hora, temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento. Próximo passo. Escolher quais são as colunas. Será o nosso Select Columns. Aqui ele já trouxe configurado, mas se não tiver, é só colocar dessa forma aqui. As outras colunas que são as características avaliadas, como features, e a característica que nós queremos prever. Depois, colocamos a regressão linear, configuração padrão, test and score, para fazer a validação do modelo. Alguma coisa deu errado. Novamente, precisa colocar também os nossos dados. Um instante, pessoal. Ok, esse erro aqui é porque tem algumas linhas no CSV que estão com valores desconhecidos ou valores não reconhecidos pelo Origin, então ele desconsidera.
A gente pode ver aqui que a taxa de erro dele deu bem acima do nosso exemplo, mas aqui são com dados reais, tem variações bem maiores, mas a taxa de acerto dele foi razoável, foi 50%, quase 60% de acerto. Vamos colocar agora a previsão. Nosso algoritmo de previsão com os dados reais e com os dados da regressão linear. Deu esse erro aqui por causa de algumas linhas que têm dados inválidos. Mas mesmo assim foi possível ver a previsão de várias temperaturas. Essa foi a previsão na regressão linear, essa foi o valor real. Previsão, valor real. Para todas as linhas onde foi possível fazer a previsão. Então, em algumas linhas ficaram bem próximos, em outras linhas já nem tanto. Por isso que às vezes o motoqueiro toma chuva se depender só de previsão do tempo. É isso, pessoal. Regressão linear. Agora vamos para o próximo exemplo. Classificação. Pessoal, agora eu vou explicar o próximo conceito e já colocar o vídeo da classificação também, o exemplo prático. Seguindo aqui então, pessoal, o próximo algoritmo é o algoritmo de classificação. Pode seguir, Alex. Tá. A classificação, ela vai enquadrar os dados em classificações pré-definidas. Por exemplo, vai classificar animais de acordo com características. Se ele é mamífero, se ele é vertebrado, se ele é um réptil, e por aí vai. Isso é usado para poder fazer grupos de informações, grupos com os dados colocados. Deixa eu colocar o exemplo aqui. No exemplo a gente... Pronto. Segue o exemplo de uma classificação no Orange. Vamos fazer aqui um exemplo de classificação. Para esse exemplo, eu vou usar um arquivo do próprio Orange. Ele tem aqui alguns outros arquivos na pasta padrão de arquivo dele. Eu vou usar esse aqui, o sub.star. Vamos ver o que tem nesse arquivo. Para isso, nós usamos o ícone Data Table. Ele vai mostrar o conteúdo do arquivo para nós. Tipo do animal, nome do animal, características do animal. Para poder fazer classificação, eu vou usar a árvore de decisão. Fique model e para nós podermos ver a árvore de decisão que foi montada com base no arquivo, podemos usar o ícone TreeViewer. Aqui ele montou, o Orange montou a árvore de decisão com base nos dados desse arquivo. Então verifica. Se o animal bebe leite, é um mamífero. Se o animal não bebe leite e tem penas, é um pássaro. Se o animal tem penas e tem dorso, tem esqueleto, ele pode ser um peixe ou ele pode ser um invertebrado. Perdão, se o animal não tem penas. Se ele tem penas, ele é um pássaro. Se ele não tem penas, ele pode ser um peixe ou ele pode ser um invertebrado. Se ele for um peixe, ele pode ter barbatanas. Tendo barbatanas, é um peixe. Não tendo, pode ser um réptil. E por aí vai. Agora, eu vou colocar um ícone
para fazer o teste desse algoritmo, que é o test and score. A gente liga ele à árvore de decisão. E liga o arquivo nele também. Pronto, aqui tá. Tem algumas medições aqui para verificar a precisão e a acurácia do modelo. Eu vou usar essa Precision aqui como base. 0.903 é uma boa precisão. Tem algumas formas de fazer a validação do modelo, por quantidade de linhas, por exemplificação, quantas repetições vão ser feitas. Feito isso, agora eu vou usar o ícone que é matriz de confusão. Ele vai mostrar a comparação entre o dado real e o dado classificado. Então, por exemplo, de 4 anfíbios que tem no arquivo, 75% foi classificado como anfíbio, 25% como réptil. De 20 pássaros, 100% como pássaro. De 13 peixes, 100% como peixe. De 8 insetos, 62,5% foi classificado como inseto e 37,5% como invertebrado. E por aí vai. Essa linha azul aqui é a linha do cruzamento de informações e é a linha onde os dados foram classificados corretamente. Esses vermelhos aqui, ou rosa, dependendo da proximidade com o certo, da quantidade, ele é classificado errado. Tem algumas outras formas de visualização, por proporção ou por quantidade, não. Por número de instâncias, esse daqui. 20 pássaros foram classificados como pássaros, no total de 20. 13 peixes foram classificados como peixe, no total de 13. 3 anfíbios classificados como anfíbio, 1 como réptil, no total de 4 anfíbios. Agora eu vou fazer uma previsão real, baseado nos dados do arquivo que nós usamos como treinamento. Já deixei o arquivo pronto aqui, para facilitar e para a gente ganhar um tempo. Peguei algumas linhas do arquivo de treinamento e colei aqui, adicionando a informação que eu quero que ele preveja a coluna type. Então, eu vou pegar o arquivo já pronto. Esse aqui que já está criado. Vou ligar um data table aqui só para conferência dos dados. Não. Essa importação. Aqui, conferência de dados. Maravilha. Então eu vou colocar o widget, que é predictions. Esse widget vai fazer a previsão desse arquivo baseado nesse modelo de árvore de decisão aqui que nós já montamos anteriormente. E aqui está. Por árvore de decisão, todos os animais aqui são mamíferos, mas nós podemos comparar a decisão dele com outras espécies para ver a porcentagem, para ver a proporção. Então, desses daqui, 41% de chance de ser um mamífero e 0,05% de ser um réptil. Se for com um invertebrado, 0,10% de chance de ser invertebrado contra 0,41% de ser um mamífero. Em comparação a todos os outros tipos, o mamífero foi o que deu o maior resultado. Então, o algoritmo considera sendo um mamífero. E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar. Vamos agora para o próximo conceito. Vou trocar a tela aqui para vocês.
próximo algoritmo é a clusterização, que a clusterização é um pouco diferente da classificação. Na classificação, os grupos são dados, são informados. E a classificação dos dados é feita conforme as características dos dados e do grupo. Tem que ter uma combinação entre eles. Já no caso da clusterização, o próprio algoritmo vai montar esses grupos. O algoritmo vai ler os dados e fazer grupos baseados nos dados. Essa é a diferença principal entre eles. Vou colocar o exemplo aqui também para vocês, o modo prático. Segue o modo prático, pessoal. Dar um exemplo de clusterização. Vou usar um arquivo do próprio Orange novamente, que ele separa flores por espécie. Então eu vou pegar esse arquivo, ligar um data table só para ver o conteúdo dele. Aqui tem o tipo da flor e os dados dela para clusterização. Vou fazer agora a medição da distância euclidiana entre as medidas das folhas das flores. Quanto mais próximas as medidas, mais chances elas têm de ser da mesma espécie. Então eu uso o algoritmo de distância, escolho a métrica distância euclidiana. Depois disso eu ligo ele ao Hierarchical Clustering, que ele vai mostrar esses grupos que foram feitos, essa clusterização feita com base no arquivo. A exibição da clusterização já está pela propriedade que nós precisamos. Então aqui nós podemos ver que ele separou fez vários grupos da mesma espécie, com algumas divisões de características. Porém, aqui tem outros grupos que não foram tão bem classificados assim. Isso pode ocorrer. Mas nessa visualização a gente não está tendo uma visão muito legal, né? Porque fica um pouco chato para ver assim. Então eu vou mostrar para vocês essa mesma visualização num gráfico, plotado em um gráfico. Para isso eu vou usar o widgetScatterplot. Ele vai mostrar primeiro aqui para nós os dados do arquivo, as espécies, íris setosa, íris versicolor e íris virgínia, os grupos separados aqui. Então a conferência já está feita a classificação por características. Maravilha. Agora eu vou ligar o resultado da classificação hierárquica no scatterplot também. E vai ficar interessante quando ficar com as duas janelas abertas. A clusterização hierárquica e o gráfico plotado. Por que fica interessante agora, pessoal? Porque conforme a gente escolhe aqui no gráfico, aqui no hierárquico, ele mostra no gráfico qual é o grupo escolhido no gráfico. Olha só, esse grupo aqui, da íris versicolor. Íris versicolor em vermelho. O grupo da íris setosa é o grupo em azul. Então, esse conjunto aqui, selecionado, está representado aqui por essas bolinhas pintadas, selecionadas. Esses outros aqui estão fora.
fizer especificamente esses dois, eles estão aqui, esse e esse. Se eu quiser um grupo menor, esse daqui, ele vai mostrando para nós aqui no gráfico, vermelho, da versicolor, e uma íris virgínica em verde, que é essa pessoinha aqui. Essa é uma das formas de fazer a clusterização hierárquica no ORM. Tem algumas outras formas também. E é isso, pessoal. Vamos para o próximo exemplo. Vou voltar a tela aqui para o próximo exemplo. Próximo algoritmo, associação. Esse algoritmo ele vai definir a relação entre os dados, entre os itens dos dados. Não preciso nem explicar muito, acredito eu. Só dando o exemplo do Walmart, que é clássico, que todos conhecem. A versão que eu conheço é aquela versão onde todo homem que vai comprar fralda também acaba comprando cerveja. Então, o algoritmo de associação faz exatamente isso, dá esse tipo de resposta. Vou colocar o exemplo para vocês. Vamos agora para o exemplo de associação. A primeira coisa, é necessário baixar o add-on de associação aqui, que é o Associate. Abre a tela aqui no Options, Add-on, clica no Associate, ok, ele vai baixar e instalar. Depois, vamos abrir um arquivo que eu já deixei pronto aqui para esse exemplo. Ele tem os pedidos de uma padaria. Cada linha é um pedido e cada coluna aqui é um produto. Então nós temos um pedido com pão e manteiga, e mortadela, queijo e um sonho. Temos outro pedido com leite, suco, requeijão, mussarela, queijo fresco e sonho. E assim vai. Vamos usar agora os itens mais frequentes. Arrastando o widget frequent item sets. Então, aqui temos, de todos os pedidos, 58 deles não tem pão. Desses 58, 51 tem suco e nenhum tem manteiga. Mas será que isso está certo? Então vamos ver aqui no arquivo. Pegando aqui no arquivo todos os pedidos que não tem pão. Aqui está. Pão, suco e manteiga. Todos os que não tem pão. 58 linhas. Aqui está mostrando 59 por causa do cabeçalho. Muito bem. Depois, desses 58, quais tem suco? Seleciono só os que tem suco. 54 linhas. 54 pedidos. 54 pedidos. E quais não tem manteiga? Todos eles. E tem outras associações aqui também, outras frequências de produtos. Depois da frequência, nós podemos ver também as associações entre os produtos comprados. Que é aqui que mostra quem compra cerveja também compra fralda. Aquele clássico exemplo do Walmart. Eu já deixei configurado aqui também para trazer um pouco menos, para facilitar a nossa análise. Então traz todos os pedidos que têm 2 itens como mínimo, ou entre 2 itens e 4 itens no pedido. Nessas regras de associações, nós podemos ver o seguinte. De todos os pedidos que tem mortadela e queijo fresco,
existe um 58% de chance, com uma confiabilidade alta, de não ter compra de leite nem de requeijão. Já num pedido que não tem leite nem requeijão, mas tem a mortadela, tem 58% de chance também, com uma confiabilidade altíssima, de que seja comprado um queijo fresco junto. Num pedido que não tem o requeijão, que só tem o sonho, tem uma chance, 51% de chance de não ser comprado leite. Aqui. Já num pedido que tem a mortadela e sonho, tem 46% de chance, com uma confiabilidade muito alta, de que tem aquele fresco. Então é isso, pessoal. Basicamente essa é a associação no Orange, e uma interpretação mais simplista é dessa forma que a gente interpreta os dados. Vou explicar agora para vocês o próximo algoritmo. Só trocar a tela aqui. E a sumarização. A sumarização, ela faz um resumo dos dados, ela conta as quantidades que o determinado dado aparece. Um exemplo aqui é o exemplo de sobreviventes do Titanic. Quantos eram homens, quantas mulheres, quantos eram crianças. Assim é o algoritmo de sumarização. Vou colocar o exemplo prático para vocês também. Esse tá sem som, Alex. Pessoal, desculpa o erro. Vou compartilhar com som. Vamos ver agora um exemplo agora? de sumarização. Eu vou abrir aqui o arquivo do próprio Orange com dados dos passageiros do Titanic. Para poder exibir essa sumarização, eu vou usar o Widget Distribution. Nele, é possível analisar as somas, a sumarização dos dados pelas variáveis que tem disponíveis no arquivo. Primeiro, eu vou mostrar a contagem, que seria uma sumarização por sexo, contagem de pessoas por sexo. No total de pessoas, tinha 470 mulheres contra 1.731 homens. Pode ver que é 21% de mulheres e 78% dos homens. Agora eu vou fazer uma divisão desse número por sobreviventes. De todas as mulheres, 73% delas sobreviveram, enquanto 26% não sobreviveu. Já nos homens, somente 21% dos homens sobreviveram e 78% deles não sobreviveram. Então, pessoal, a sumarização é bem a contagem das variáveis do arquivo, das variáveis dos dados. Nesse caso aqui temos homens e mulheres, tem também por criança e adulto, dividido por sobreviventes. Podemos dividir crianças e adultos por sexo, por exemplo. E o Orange vai fazendo a contagem para nós e mostrando num gráfico aqui.
É isso. Tem mais um gráfico também, que é o Boxplot. Ele faz a mesma sumarização, mas mostrando de uma forma diferente. Também eu posso fazer a relação entre as variáveis, sobrevivente por sexo, por idade, sobrevivente, não, é isso. Sexo por idade, por aí vai, pessoal. E pronto. E agora, pessoal, eu vou mostrar a análise de sentimentos na prática também. A análise de sentimentos vai analisar nesse caso da prática, nesse exemplo, vai analisar comentários do Twitter com relação a determinado assunto e classificar positivo, negativo, neutro, classificar o sentimento envolvido nele, se a pessoa está feliz, triste, esperançosa, se está com raiva e por aí vai. Vou colocar o exemplo prático aqui para vocês. A análise de sentimentos é muito útil para saber a opinião das pessoas a respeito de determinado produto. Isso é bastante importante para e-commerce. Vou soltar o vídeo aqui. Sem áudio de novo, perdão. Finalmente, análise de sentimentos usando dados do Twitter. Primeiro, é necessário ter uma conta no Twitter para poder baixar os dados lá. Para efeito do nosso vídeo, eu já tenho a conta criada, configurei o widget Twitter dentro de TextMine para consultar sobre o nosso famoso coronavírus, um assunto bem atual. Eu vou pôr para baixar 500 tweets em inglês. Por que em inglês? Porque os algoritmos de análise de sentimentos do Orange funcionam melhor, avaliam melhor o texto em inglês. Vou buscar pelo conteúdo do tweet. Então, configurado, clico em Search e vai começar a baixar os dados. Depois de baixado, nós vamos fazer o pré-processamento do texto. Aqui no pré-processamento, é possível fazer várias transformações e limpezas no texto que foi baixado do Twitter. Transformar em minúsculas, remover acentos, converter caracteres HTML, remover URLs, configurar a tokenização. Tokenização é o que separa cada palavra é considerada um token. Considerar as stop words em inglês. Vocês podem ver que a cada alteração ele vai reprocessando o texto. É possível não reprocessar cada alteração checando esse checkbox aqui. Mas tem que dar o commit no final. Aqui nós temos também uma lista de expressões que serão retiradas do texto também, que são as stop words configuráveis em específico. Eu coloquei algumas em português para poder tirar e coloquei algumas palavras incompletas também. Como o texto é em inglês, eu vou adicionar aqui também alguns termos comuns em inglês para servirem de stop words. Processando. Agora, só para a gente ver o que está sendo retornado aqui no processamento de texto, eu vou colocar um Corpus Viewer, que é o widget de visualização de textos,
Então nós temos aqui cada tweet que foi buscado com os dados do tweet. Autor, data, descrição e várias informações. Os tokens, as tags. Vou usar aqui também o Word Cloud para termos uma ideia das palavras que estão sendo mais tweetadas. O Cloud vai trazer as palavras mais tweetadas, mais encontradas no texto. Agora eu vou fazer a escolha das colunas que vão ser utilizadas na análise de sentimentos. Apesar de ter vários dados aqui, nós vamos usar somente o conteúdo do tweet. Selecionada a coluna, nós vamos usar o Sentiment Analysis do Text Mining aqui, esse widget. Por ele é possível fazer análise de sentimento por duas formas, por dois algoritmos, Vader e o Who. O mais comum é o Vader. Para a gente poder ver como está a classificação, vou mostrar o resultado num data table. Aqui, ele fez a classificação do conteúdo por positivo, negativo ou neutro. Vamos ver alguns positivos aqui. Temos aqui as pessoas fazendo comentários, alguns fazendo piadinhas, dizendo que não tem por que se preocupar. Então são classificados como positivo. Os negativos. Os negativos, temos pessoas bastante revoltadas, pessoas preocupadas, dizendo que não é brincadeira, bastante pessimistas e por aí vai. E tem os neutros, que não foram classificados como nem positivo nem negativo. Não tem nenhum sentimento envolvido, segundo o algoritmo. Uma outra forma de analisar é o algoritmo Liu, em inglês também. Mas para esse algoritmo nós precisamos fazer primeiro uma escolha dos dados que ele retorna, que aqui vai retornar só o sentimento, e depois plotar isso num gráfico, para podermos ter uma visualização melhor. Então pode-se ver aqui que ele classificou basicamente são os tweets considerados como positivos, os considerados como negativos. Vou voltar aqui a nossa análise de sentimentos por vídeo. Podemos usar também o Twitter Profiler. Tweet Profiler. Ele vai fazer a classificação não de negativo ou positivo, mas de cada sentimento envolvido do sentimento envolvido em cada tweet. Para visualizar o resultado dessa análise, vamos usar um gráfico de distribuição. E se quisermos ver os dados, aqui estão o tweet e a emoção envolvida. A cada um do tweet, o algoritmo definiu uma emoção conforme a sua regra. Vamos ver. Para esse conjunto aqui, podemos ver que ele classificou uma boa parte como joy. Poderia ser como otimista, como estão acreditando numa cura, que isso vai passar.
Uma boa parte também está surpreso. Alguns estão com raiva, outros estão descrentes ou desgostosos, não estão contentes, alguns com medo, uma parte considerável, considerando que ele é o terceiro nível, então, razoável. E alguns tristes. Então, a princípio é isso, pessoal. Essa é a análise que é feita. Dá para a gente fazer mais algumas coisas com isso, mas não vamos ter muito tempo de vídeo para demonstrar. É possível, por exemplo, pegar as palavras mais citadas, fazer um cálculo de distância entre elas, para fazer uma clusterização do texto e separar isso em grupos, por exemplo. Bem rapidinho, seria isso daqui. Usa um bag of words, faz o cálculo da distância euclidiana, pode ser, mas tem outras métricas aqui também que poderiam ser usadas. E usamos o Hierarchical Cluster. Ele vai trazer também, aqui para nós a clusterização, o agrupamento desses textos. E nós podemos configurar conforme a necessidade. Grupos maiores, grupos menores. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Então é isso, pessoal. Aqui na análise de sentimentos a gente fecha os conceitos e a explicação, a gente fecha o conteúdo da palestra. E aproveitando agora no final, um pouco antes das perguntas, em breve nós teremos um workshop usando o Orange Datamine e a aplicação desses conceitos de mineração de dados, de análise de sentimentos. A organização do evento vai mandar para vocês as informações de data e tudo mais que vai ter. E as perguntas. Alguém tem uma dúvida, pode ir mandando pelo chat, que se não der, a gente responde todas elas, mesmo que não seja agora, mas serão respondidas. Excelente, Alex. Obrigado pela apresentação e parabéns. Foi excelente. Durante a apresentação, o Daniel ele colocou uma dúvida, ela já foi até respondida, né, com a apresentação em si, ele comentou com a gente, mas eu acho que seria legal repetir aqui a pergunta e, de repente, você poder falar um pouquinho mais para nós. Tá? Ele questionou se existe algoritmos prontos ou alguma plataforma que auxilie nessas etapas da parte de mineração de dados, né? Seria isso, Daniel? De repente, se você quiser complementar, pode mandar uma mensagem aqui, tá? Mas se você quiser ir falando, Alex, fica à vontade. Existem, sim. Dentro do próprio Orange, tem os algoritmos já na forma de widgets, aqueles iconezinhos que a gente vai arrastando e interagindo com eles. Por isso que o Orange é prático, porque ele tem o algoritmo já embutido naqueles ícones, naquelas ferramentinhas prontas. E é possível baixar mais ícones, mais algoritmos ali. Lá tem vários algoritmos para predição, para classificação. Tem muita informação. Tem gráficos também, para pegar o dado já tratado, já trabalhado e mostrar o gráfico. Então, sim, tem vários algoritmos que já estão embutidos na ferramenta. O Alex, tem mais uma pergunta aqui, mas essa parte de mim, tá? Eu sei que você tem trabalhado com Orange aí já faz algum tempo. Você pode me falar
quais são os lugares que já estão trabalhando com Orange, de onde que veio o Orange e por que você está usando ele, qual que é a relação de você estar usando o Orange, ele te facilitou em quê? Porque eu sei que você vai fazer um workshop para a gente, para quem participa do grupo Projetos Ribeirão, mas assim, hoje em dia, eu sei que ele ainda não está muito difundido, mas você tem algum exemplo de algum lugar que esteja utilizando o Orange? Só para a gente ter uma base para a galera que está em casa? Certo. Eu escolhi o Orange por causa da praticidade dele. Ele é muito simples de usar e a gente não precisa gastar muito tempo codificando. Ele é bastante usado para análise de sentimentos, que é uma das coisas que mais atraiu o público dele, por ser mais simples de fazer e mais rápido. As empresas que estão usando, eu não lembro de cabeça para te falar. Vou procurar aqui, eu falo. Mas para poder fazer igual você fez uma análise aí dentro do Twitter, isso daí eu vi que você traz o dado muito rápido, né? Uma velocidade absurda. Eu preciso ter alguma coisa especial para estar rodando o Orange, ou só aquela instalação que você mostrou no início já é suficiente? Só aquela instalação já é suficiente. Caso falte alguma ferramenta, porque a Orange tem mais ferramentas do que vem na instalação padrão. Bacana. Então, é possível adicionar as ferramentas indo no menuzinho de add-ons. Ali você consegue baixar mais ferramentas. E o Python também é necessário. Instala o core do Python para poder rodar, porque o Orange é baseado em Python. Tanto que é possível, sendo um usuário avançado em Python, modificar algumas regrinhas, algumas funcionalidades ali. Por exemplo, na questão de análise de sentimentos mesmo, é possível trocar o dicionário léxico para ser utilizado. Excelente, Alex. Você acabou até respondendo uma pergunta aqui, se seria possível customizar, né? Então, utilizando o Python, isso seria possível, certo? Se a pessoa, claro, tiver conhecimentos avançados em Python. Em alguns pontos, não é possível customizar tudo, porque uma boa parte é fechado. Apesar de ser em Python, a ferramenta em si, ela tem a salvaguarda dela. Mas em algumas coisas é possível sim. Na análise, por exemplo, é possível mudar o dicionário. A gente consegue trocar o de inglês, que é o padrão, por um dicionário formatado corretamente, dentro do padrão, para um outro idioma. Show de bola, Alex. Excelente. Bom, eu só tenho a dizer o quê? Alex, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por essa aula. Eu espero que daqui a pouco, quando a gente abrir as vagas para o workshop, eu vou mandar para o pessoal que está aqui. O pessoal que está aqui participando hoje vai ter um desconto excepcional. E vou mandar para vocês depois, como eu já falei, como eu já expliquei logo no começo, a nossa pesquisa de satisfação. E lá vou mandar todos os dados, vou mandar os materiais das palestras, vou mandar tudo que vocês viram aqui. E, lógico, o link do vídeo do YouTube dessa apresentação. E tem mais uma pergunta. Você quer fazer essa pergunta para o Alex ou Renato? Tem mais uma perguntinha aqui na saída, antes do Alex se despedir aqui. Já pegou aqui nos 45. Não, bacana. Faço assim. Alex, os dados extraídos do Orange, eles podem ser exportados? Sim, é possível exportar, é possível utilizar esses dados depois de tratados. Legal, bacana. Me fala uma coisa, agora sim, é uma curiosidade minha mesmo, né? Eu sei que pudemos perceber, para ser bem sincero, eu não conhecia o Orange, tá? Mas, pelo que eu vi, são muitas informações que você consegue extrair ali, né? Ter os números de diversas maneiras, muito legal. Mas há alguma ocasião em que você possa complementar os dados do Orange com o Excel? Nesse caso, complementando a pergunta, né? Se eu estiver exportando isso, eu posso abrir no Excel e de repente fazer alguma coisa que o Orange não faça de forma fácil, simples, talvez, e eu posso utilizar no Excel? Você acha que há essa necessidade?
Se tiver algo que o Origin não faça, assim, você pega o resultado dos dados e continua tratando ele fora. É possível fazer isso aí com outras ferramentas também.